Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais um dia, hein, amados irmãos, ao qual o Senhor nos predestinou para estarmos aqui, né, juntos para usufruir desse melhor dia, de todas as grandezas, de todas as maravilhas, a qual Deus preparou de antemão para que viéssemos viver nesse dia que se chama hoje, né, quinta-feira maravilhosa do Senhor, o qual Ele nos deu o dom da vida, o privilégio de estarmos aqui juntos para adorá-lo, para engrandecê-lo, para vivermos, né, o melhor de Deus. E vamos, né, amados, entrar no tema da nossa mensagem hoje, que é doutrinas vezes costumes, né? O uso e costumes, né, os quais mais se visam, né, na religião hoje. Então, o nosso tema hoje é doutrina vezes costumes. O texto inicial se encontra lá em 1 de Timóteo 6, né? Capítulo 6, eu vou ler do 3 ao 5. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atrito constante entre as pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Então, mas por que eu abordei esse tema hoje? Porque hoje, graças a Deus, né, com o povo com a mente liberta, com o povo saindo dessa prisão religiosa, estão se descobrindo, estão tendo suas mentes limpas, lavadas. Então, antes, né, antigamente, as determinações eram mais rígidas, ou seja, visavam muito a doutrina, as quais levavam para esses usos e costumes, né? E deixavam a doutrina de Cristo de lado, porque o que tem que ser vivido, amados, é a doutrina de Cristo, né? A doutrina da graça de Deus. O que temos baseado nas revelações de Paulo como doutrinas para, né, o dia a dia. Então as pessoas traziam esses ensinamentos, esse entendimento e traziam para dentro de suas congregações e colocavam essas doutrinas como usos e costumes. Então você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode vestir isso, você não pode vestir isso, você tem que sentar aqui, você tem que sentar ali. Então isso virou, amados, uma rotina, né, de costumes, usos e costumes. Mas usos e costumes, amados, com o tempo, né, se acaba, se destrói. Ou seja, eu tenho essa roupa, eu tenho esse utensílio aqui, né? Essa bijuteria. Então, com o tempo, isso vai acabar. Essa roupa vai ficar velha, vai se rasgar. Do mesmo jeito, né? A bijuteria. E, amados, vai ter um fim. Então, isso aqui não vale de nada, não interfere em nada na vida do cristão. As pessoas antes visavam muito isso, as pessoas não podiam passar um batom, não podiam passar um pó no rosto, as mulheres não podiam usar blusinha de alcinha, não podiam usar um short, não podiam usar uma calça. No meio doutrinário, né, os quais usavam esses usos e costumes, uma mulher usar uma calça, amados, isso era uma derrota, já estava desviada. Porque calça, né, falava a eles que era um vestimento de homens e mulher não poderia usar. Então a mulher tinha que sempre estar de vestido ou saia, né, bem pronta aqui, não podia ser de alcinha, tinha que ser de manguinha, tinha que ser abaixo do joelho. E amados, isso com o tempo, graças a Deus, foi, né, saindo dessa rotina. Hoje nós vemos, né, pessoas, né, que evangélicas usando blusinha de alcinha, né, já usam calça, porque foram quebrando esse jugo. Já saem todas bem prontas, tudo maquiada, tudo com suas joias, né, suas bijuterias, todos com suas joias, pintam unhas, né, fazem o cabelo. Antes, amados, isso, meu Deus, não podia
uma mulher fazer isso, né? Porque já estava chamando, era para chamar a atenção de outras pessoas. Isso era, né, era um pecado, né? Para o meu evangélico, isso era um pecado. E as pessoas viviam, quando viviam no catolicismo, viviam bem prontas, viviam maquiadas, gostavam de agitar os cabelos, de pintar as unhas, todas as semanas estavam na manicure, né? E quando passaram para a religião, né? Quando passaram o evangélico, eles deixaram desses costumes, porque lá mostravam que as doutrinas deles, que isso era errado, que isso era pecado. Então, mas as pessoas foram vivendo nesse comodismo. Mas hoje as pessoas com a mente liberta levaram isso, né? Não estão levando mais isso ao pé da letra. Tem ainda denominações muito rígidas que ainda usam essas doutrinas, né? Que eles chamam de sã doutrina. Mas a palavra bem diz, se alguém ensina falsas doutrinas e nem concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Então as pessoas que visam dessa maneira, que a mulher não pode, né, se produzir, que a mulher não pode colocar calças, que a mulher não pode se vestir da forma que ela se acha bem, nada sabe, não está levando, não está trazendo a sã doutrina do Evangelho. Porque, amados, podemos ver, né, tem muitos filmes, tem muitas histórias baseadas naqueles tempos, né, naquelas histórias. E você vê as mulheres tudo bem prontas, as mulheres com os cabelos belíssimos, arrumados, cheios né, de bijuterias, cheios de maquiagem, elas pintavam os olhos, amado, até os homens pintavam os olhos, né? Tinha as vestes daquela época, era daquela forma. Então, com o passar do tempo, amados, foram mudando, né? Teve mudança nas vestes. Aquele povo tinha as vestes das suas tradições. Hoje temos o tipo de vestes que usamos, mas nada é errado, nada é pecado. São usos e costumes que com o tempo vai se acabar. Nós temos, amados, que nos sentir bem. Temos que nos sentir bem. Agora, tem ocasiões, né? Eu saio daqui para um local onde eu vou me reunir com os meus amados irmãos, tem uma comunhão. Então, eu vou saber chegar naquele ambiente. Eu não vou colocar um semi-cropped mostrando lá a barriga, um shortinho bem curtinho mostrando tudo para um ambiente desse, porque vai ocasionar escândalo. Com certeza vai ocasionar escândalo. Não que seja pecado, mas que seja escândalo. Isso é escândalo. Então, essa roupinha aí, amados, é pro meu dia a dia, para uma praia, enfim. Toda roupa tem uma ocasião. Toda roupa, todos os lugares, né, que andamos, temos que saber como, né, chegar, como se vestir naquele ambiente. Mas até para ir para um hospital, né, você vai ser acompanhante de alguém, você não vai com qualquer roupa, você não entra lá de shortinho. Você só entra se for vestido longo ou calça, porque é uma roupa mais decente. Não vai estar, né, trazendo esse desconforto, né? Onde as pessoas olham, né? Hoje a vista, amados, como é que eu posso dizer? É inevitável, né? Então, até mesmo quando nós estamos em algum lugar que passa pessoas, né, vestidas de semi-roupa, com uma semi-roupa, a gente olha, muitas vezes a gente ignora, menino fulano de tal, você e andar logo na rua de biquíni. Então, isso são os usos e costumes que nós mesmo, né, olhamos muitas das vezes, né, determinado local. Mas isso, amados, não é uma doutrina do Evangelho. A doutrina do Evangelho é você trazer a sã doutrina, ou seja, o ensinamento adequado, um ensinamento sadio da palavra genuína, né? Então, aquele povo era muito orgulhoso e não entendia nada. Então, eles traziam essas doutrinas, a doutrina as quais Paulo revelou, a qual Paulo ensinou, e trazia como usos e costumes. Eles começaram a impor na vida dos cristãos o que eles poderiam ou não fazer. Então,
E continuando, ele diz: esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em invejas, briga, difamações, suspeitas malignas e atrito constante entre as pessoas. Por que aconteciam isso? Porque as pessoas tinham a mente, né? A mente corrompida, a mente voltada para esses usos e costumes. Isso não pode, isso aqui não pode, aquilo não pode, isso não deve. Então isso, mas era muito difícil, muito difícil. Então temos, amados, que nos vestirmos para nos sentir bem. Não temos que nos vestir para agradar os outros, mas para nos agradar, para nos sentirmos bem. Eu mesmo, bem, quando vou a algum lugar, então eu experimento várias roupas. Eu só visto aquilo que me faz bem, aquela roupa que eu me olho no espelho, essa aqui tá legal, essa aqui eu gostei, essa aqui eu tô me sentindo bem. Não devemos sair, nos vestir porque fulano disse que estava legal, porque fulano disse que estava ótimo, estava bonito. Você está se sentindo bem? Se você não tiver, então tire, troque, vista-se como você se sinta bem, da forma que você sinta o melhor, que você se sinta bem. Então, Paulo adverte muito isso, aquele povo de por isso que tem a confusão, né, desses usos e costumes, porque Paulo adverte muito isso àquele povo. Quando ele fala em muitas das vezes nesses costumes, nessas tradições aí, é porque o povo gentil, eles tinham suas vaidades, mas as vaidades não eram totalmente no que como eles se vestiam, mas sim pelas suas tradições, esse lado aí, né, levado pelo tradicionalismo deles. Então, esse povo tinha esse atrito, tinha essa inveja, tinha essas brigas, tinha difamações, porque eles tinham a mente corrompida e eram privadas da verdade, os quais pensavam que a piedade era fonte de lucro. Então, aquele povo achava que essa doutrina, colocando todo essa regra de como se vestir, de como, né, chegar em determinado lugar, eram, né, algo que estava sendo bom para os cristãos, né? Era algo de piedade, mas não, era fonte de lucro. Eles faziam aquilo para aprisionar aquele povo, para aquele povo viver daquela forma e não sair daquele determinado lugar, porque quando eles saíam, quando eles viam pessoas, os quais não se vestiam de forma iguais a eles achavam que ali era errado, que ali realmente era pecado. Então eles não faziam, né, aquela ação. Então foi por isso que surgiu esse usos e costumes. Mas amados, lá em Colossenses, né, lá em Colossenses 2, eu vou ler do 20 ao 23, diz: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencesse a ele, se submetem a regras? Não manuseis, não prove, não toques. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparências de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. É como eu acabei de explicar, amados. Esses usos de costumes, os quais levavam ao povo ver, né, como se vestia, o que usava, como chegava em determinados lugares, não passava, né, de uma pretensão religiosa, né, que vinha da religiosidade, o qual vinha de falsas humildades e severidade com o corpo. Então as pessoas visavam muito isso. Não toque nisso, não toque aquilo, não prove, não manuseie, porque tudo isso é errado, tudo isso é pecado. Então as pessoas foram se acostumando com esses tipos de coisa, com esses costumes. Mas, mas Paulo é bem claro: vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo. Amados, essas coisas aí, não toqueis, não provais, não manuseis. O tipo
de vestimentas, isso, amados, não é do mundo, isso não parte, né, dos princípios de Cristo. Cristo não colocou regras no que você vai vestir, no que você vai fazer, no que se você vai passar um batom, se você vai passar um lápis, se você vai pintar a unha. Ele não colocou essas regras. Ele colocou outras doutrinas para que viéssemos viver dignamente, sabermos qual o nosso posicionamento, né, mediante ao evangelho genuíno, as sã doutrinas. As sã doutrinas são ensinamentos o que nos levam, né, que levou aquele povo para o entendimento da nova revelação de uma nova aliança, o qual foi posto nos corações, né, dos eleitos. Então a lei de Deus está em nossos corações. Então sabemos, né, sabemos o que vestirmos, sabemos o que fazer, porque o Espírito Santo nos testifica. Mas eu passei muito tempo logo quando eu entrei, né? Quando eu entrei para o Evangelho. Então, no momento, eu passei muito, porque as pessoas usavam muito isso. Não podia passar um lápis, não podia passar um batom, não podia se maquiar, se produzir, não podia pintar uma unha. Então, quando, né, eu fui deparada com uma situação dessa, eu estava com a unha pintada e a pessoa disse assim, um católico chegou para mim e disse assim, tá com unha pintada e pode? Eu disse, pode. Na Bíblia não vem falando que eu não posso pintar unha, que eu não posso passar um batom, que eu não posso passar um lápis. Isso pode. Não é isso que vai fazer eu mais santa ou menos santa. Mas antes eu não tinha um entendimento, né, da revelação da graça. Mas eu já tinha esse entendimento. Eu sempre falei, né, quando eu era católica, eu sempre falei que se for para mim entrar na religião evangélica, se for para me deixar de pintar unha, se for para me deixar de passar batom, deixar de me maquiar, eu não entro. Porque é isso que eu gosto, né? Eu gosto disso, eu gosto dessa produção. Então, eu sempre visei isso, então eu nunca deixei. Passei um tempinho morgada, sem pintar a unha, né? Mas sempre meu batom, meu pó, o lápis, sempre usei. Mas passei um tempinho aí, né, sem pintar a unha, porque a gente no dia a dia no nosso dia a dia, né, dona de casa, pinta a unha hoje, amanhã já tá tudo saindo. Então, às vezes a gente perde o gosto, mas eu tive uma repreensãozinha de uma amiguinha minha, que ela tá vendo esse vídeo, ela vai saber que foi ela. Então, assim, realmente, essa não sou eu. Ela disse, Aninha, mostrou minhas unhas, né? A minha unha tudo lá limpa, assim, pintura. Então, aquilo me chamou a atenção. Eu disse, realmente essa não sou eu, porque eu gosto muito disso. Eu gosto muito de pintar unha, eu gosto muito dessa produção. Então, é isso. Essa pessoa não sou eu. Então, precisou desse aviso, dessa repreensão, né? Para eu me tocar, porque eu estava o quê? Me ligando aos meus afazeres e esquecendo do que eu mais gostava de fazer em mim. Isso é usos e costume, tá vendo? Um momento passou desapercebido, eu deixei de usar. Então, com usos e costumes se acabam, mas a sã doutrina, a doutrina do Evangelho da Graça, não. Essa continua para tudo sempre e essa se renova. Cada dia temos renovo, cada dia temos nova revelação, cada dia o Espírito Santo nos testifica mediante a palavra, nos dá entendimento e sabedoria. Todos os dias buscamos conhecimento. Porque, amados, toda essa religiosidade, né, é com o corpo. Nada aproveita. Você não vai ser mais santo, você não vai deixar de ser mais santo porque você pintou uma unha, porque você passou um batom. Não. Tudo isso não tem valor algum para frear os impulsos da carne. O que vai frear os impulsos da minha carnalidade é eu viver a sã doutrina do Evangelho genuíno. Saber o que eu posso, o que eu não posso fazer. Saber o que é liberdade e o que não é. Saber se eu estou levando a minha liberdade a uma libertinagem, porque eu tenho os frutos do Espírito e eu sei o que eu devo fazer. Eu sei como devo andar. Então eu não vou trazer a minha liberdade para me usar uma libertinagem com os impulsos da minha carne. Então, isso não vai fazer com que eu deixe de passar um batom de pintar, isso vai deixar
eu frear os meus desejos carnais. Não, amados. Muitas das vezes você deixa de pintar unha, você deixa de passar um batom, mas você não freia os impulsos da sua carne. Você vive nas calçadas falando da vida alheia. Você vive atrás de contenda. Você vive atrás de fofoquinha. E tudo isso é uma obra da carne. Isso não provém do Espírito. Não adianta você ter uma roupa lá no pé, colocar uma saia lá no pé mostrando uma santidade, que muitas das vezes após o culto você sai e já está falando da vida dos outros. Você já vai comentar, né, da irmã que estava contigo se reunindo naquele lugar. Amados, isso não é, né, isso não vem, não parte de Deus. Isso Deus não se agrada. Você falando do seu irmão, você trazendo, né, você não sabe frear esses impulsos da sua carne e acham que por não usar e acham porque estão usando, né, uma roupa longa, não estão usando esses usos e costumes, vão viver nessa santidade. Amados, hoje eu tô com minha sinusite um pouquinho atacada, viu? Se vocês verem o fundando aqui, é por conta disso. Então, mas é muito difícil lidar com o ser humano. O ser humano leva muito ao pé da letra disso. O que devemos fazer, o que não devemos fazer. As pessoas são muito vistas, apontadas por esse lado. E é muito difícil, amados. Eu vou ler agora, lá em 1 de Coríntios, 7:23 diz: vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravo de homens. Então, quando mais nós deixamos de nos sentir bem, de nos vestir da forma que nos sentimos bem para nos agradar, estamos voltados para os costumes, né, para essa escravidão as quais o homem impõe. Então temos que ter esse controle. Fomos comprados com alto preço. Cristo nos deu a liberdade. Cristo, né, quebrou esse muro de inimizade. Cristo quebrou esses usos e costumes, os quais o que poderiam, o que não poderiam fazer, porque tudo isso era regras de homens. Sempre foi, amados. Sempre foi. Aquele povo que era de uma religião, que era de uma religião, né? Fazia isso, a outra já não poderia. Então viviam aqueles conflitos de usos e costumes. Nós, no Brasil, temos costumes, temos, né, uns costumes diferentes de outros países, né? Invertes, como se vestir, como agitar o cabelo. Então, sempre foi assim. Então, por isso que nunca foi relatado esses costumes como sã doutrina. Mas você tem que aprender que sã doutrina é o evangelho genuíno, né? Perdão, mas é o evangelho genuíno. Esse aprendizado, essa busca de conhecimento, é essa revelação. Paulo sempre falou isso. Paulo não falou que vocês tinham que deixar de usar o seu batom, que você gosta, da cor que você gosta, de se produzir, de se achar bem, né? De estar bonita, de estar lhe agradando. Porque Deus quer que venhamos nos sentir bem. Então, se você se sente bem dessa forma, amados, não tenha medo, não venha se tornar escravos de homens. Cristo te libertou, Cristo pagou um alto preço, foi para você viver bem, foi para você viver a liberdade de fato, como você acha que deve vivê-la, do jeito que você, né, se acha, se vê bem. E lá em Mateus 23 e 27, né? 23 e 27, diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Amados, aquele
povo viviam bonitinho, viviam com suas roupas longas, né? Aqueles fariseus, aquelas vestes, mas por dentro, amados, eles eram imundos. Eles não tinham amor, eles eram, amados, cheios de rancores, cheios de maldade, viam maldade em tudo. É por isso que disse, não, por isso que Jesus disse: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, são podres. São podres por dentro. E hoje as pessoas, né, os líderes querem estar bem prontos, né, calça comprida, paletó, se não for paletó, não está no manto, amados, mas muitos estão por dentro, como esses sepulcros caiados aí dos fariseus, né, da lei, dos mestres da lei. Por fora mostram uma santidade, por fora mostram uma bela roupa, mas por dentro são podres, por dentro estão amargurados, por dentro estão contaminados, né? Estão sempre vendo, colocando nos cristãos uma meninice, colocando algo que não é de Deus. Para quê? Para fins lucrativos, e não mostram que realmente as pessoas são, não mostram a liberdade que elas devem vivê-la, porque, amados, não é errado você viver uma liberdade sadia, não é errado você viver a liberdade, porque Cristo disse que ele veio trazer a liberdade, ele nos fez livre, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Onde é o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, mas essas pessoas querem tornar os cristãos presos, escravos de homens novamente, não colocam, não falam a verdade. Isso é uma sã doutrina. Te mostrar as verdades, mostrar que você é livre, mostrar que Cristo, né, nos libertou, nos tornou novas criaturas, que o nosso batismo foi com Ele na cruz, foi através da sua morte que pertencemos ao Cristo ressuscitado, ressurreto, que somos livres de toda essas imundícias, porque por fora não adianta, amado, por fora está bonitinho e por dentro o coração rancoroso. Por dentro está cheio de maldade, está cheio de pensamentos ruins, de pensamentos maldosos. Mesmo que você esteja por fora feio, né, desajeitado, mas que você tenha um coração puro, porque é isso que Cristo quer, um coração puro, um coração sincero. Então, amados, eu sempre me vi dessa forma. Não adianta as minhas vestes, não adianta o como eu vou estar ali à frente daquele povo. Vou querer colocar o melhor vestido, a melhor sandália para se amostrar, não, mas eu sempre fui da forma que o que eu tinha. O que eu tinha, eu ia. Eu nunca fui dessas de estar. Muitas das vezes me vestia bem melhor quando tinha eventos, né? Botava uma sandalinha melhor, colocava uma roupa melhor e para o evento. Mas nunca fui dessa forma, porque eu sempre soube que Deus nunca né, ia nos salvar, porque eu pensava dessa forma, através das minhas vestes, através da minha roupa. Eu nunca pensei dessa forma. Eu sempre tive a convicção que eu era salva pelo que estava dentro do meu coração, as minhas intenções, as minhas atitudes, nunca as minhas vestes. E hoje, com essa sã doutrina, a revelação da graça de Deus, o qual, né, veio como chave, né, veio como entendimento total para o meu conhecimento, é que isso realmente nunca existiu. Usos e costumes nunca foi santidade, nunca foi para salvar, nunca foi para tornar ninguém mais santo e nem mais salvo. Eu sou salva, eu sou santa porque Cristo selou uma santidade, porque Cristo me escolheu, porque Cristo me salvou, porque Cristo me predestinou. Então sempre eu tive esse balanço, né? E hoje com a sã doutrina, com essa revelação, tenho uma certeza. E creio que você também tem essa certeza. Você vivia também aprisionado em vestes, em o que você poderia usar. Se você poderia usar uma argola, se você poderia usar pintar unha, usar pulseira, usar um batom vermelho. Eu cheguei, porque
Muitos dizem que usar batom é pombagira, né, amados? Nada disso, amados. Batom é cores que, né, as linhas cosméticos colocam, inventam as cores. E você usa a cor do batom que você se sentir bem. A cor do batom que você gostar. Tem gente que gosta mais nude, tem gente que gosta de vermelhão, tem gente que gosta mais rosado. E assim vamos vivendo os nossos gostos. Porque usos e costumes se acabam. Hoje eu tenho um costume, amanhã talvez eu tenha um outro. Hoje eu gosto disso, amanhã eu já não gosto. Então, é com usos e costumes você vai abusando, vai acabando, você vai mudando. Mas essa doutrina ela não muda, ela continua para sempre. A sã doutrina, desde a revelação de Paulo, passou muito tempo, esse evangelho genuíno, né? Quieto, calado, porque ninguém tinha o conhecimento e muitas das vezes não tinha a coragem de colocar em prática esse evangelho. Paulo teve coragem, Paulo recebeu do Senhor essa revelação, né, esse mandado. Você vai fazer essa revelação, você vai pregar o evangelho genuíno, você vai a essas nações, a essas pessoas, você vai pregar esse evangelho o qual eu te revelei. E Paulo não pensou duas vezes, Paulo seguiu, é o Senhor que está mandando, eu vou fazer. Paulo foi perseguido, de perseguidor passou a ser perseguido e foi vivendo suas lutas e foi sofrendo, foi preso e foi uma vida de terror para Paulo, mas Paulo não desistiu porque ele sabia que o que ele fazia foi Deus que determinou, foi Deus que o revelou e ele estava com aquele propósito de prosseguir. Então ele foi até o fim. Então por muito tempo essas doutrinas ficaram ali silenciadas. Mas hoje está levantando, Deus está levantando pessoas, está levantando, né, mensageiros da cruz de Cristo, mensageiros do evangelho genuíno, mensageiros dessa sã doutrina, o qual está sendo revelado, pessoas tendo mente libertas através da revelação da graça de Deus, estão se libertando, né, dessa prisão a quais os homens colocam, estão deixando de ser escravos de homens, porque esse negócio de não manuseeis, não toqueis, não proveis, não é de Deus. Isso é usos e costumes. Isso era o que as pessoas daquela época faziam para, né, fazer mutirão, fazer bonito. Então Deus não vê isso, amados. Deus vê o que está no teu coração. Então tenha um coração sincero, tenha um coração humilde, seja bondoso, seja amoroso, seja quem você é. Não olhe para as tuas vestes. Olhe para o teu coração, a forma que você está agindo, da forma que você está interagindo entre os irmãos, com amor, delicadeza, gratidão, porque é isso que o Senhor sagrada. E venha viver a sã doutrina do evangelho genuíno, do evangelho da graça de Deus, aquilo que o Senhor preparou de antemão para que no tempo oportuno viesse revelado a cada um de nós. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento. Senhor, muito obrigado, Pai. Sou grata a Ti porque o Senhor me deu o dom da vida. O Senhor me deu a oportunidade de estarmos aqui juntos, trazendo essa revelação, trazendo essa palavra, mediante a tua vontade, mediante para o teu conhecimento, a tua sabedoria. Porque, Pai, eu não sei de nada, nada eu sei, nem orar eu sei, Pai. Imagina trazer esse entendimento, trazer esse conhecimento, o qual eu faço, Pai, o mais possível, né? O simples dos simples, para que haja bom entendimento, para que haja esclarecimento, um bom esclarecimento, mediante os amados irmãos. Pai, eu te agradeço porque o Senhor, Pai, me preparou, o Senhor me prepara a cada dia para estar aqui, Pai, juntos, de frente com os amados, trazendo essa palavra maravilhosa. Eu só tenho que te agradecer, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor faz em nossas vidas. E o Senhor sempre vem nos dar entendimento, conhecimento e revelação da tua sã doutrina, do evangelho da graça de Deus, do evangelho qual liberta, o evangelho qual mostra a nossa posição, o qual mostra o quão libertos, a liberdade o qual o Senhor nos propôs, o qual o Senhor nos entregou, uma liberdade sadia, não uma liberdade voltada para a libertinagem, porque
Sabemos frear o impulso da nossa carne, porque conhecemos os frutos do Espírito e o Espírito Santo nos testifica em todas as ações. Desde já eu declaro o melhor dia de nossas vidas na presença de Deus, na segurança e na paz. Amém, abençoados? E amados, antes de encerrar esse vídeo, né, você que não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, de dar seu like, de compartilhar e de comentar. Eu gosto muito de ver, de ler os seus comentários. Tem uns que vem aqui trazendo discórdia, né? Mas a opinião é de cada um. Então, muito obrigado. Sou grata a todos vocês por vocês estarem aqui comigo, por vocês estarem nesse momento, tirando o tempo. Amado, estou toda entupida. Tirar esse tempinho de vocês, né, para ouvir essa mensagem. Muitos no corre-corre do dia a dia, só escuta à noite, ou então só escuta no outro dia. Mas não deixem de assistir aos vídeos, não só os meus, mas dos amados irmãos que também estão anunciando essa graça de Deus. E desde já eu declaro o melhor dia de nossas vidas, na presença do Senhor, na segurança e na paz. Amém? Melhor dia, abençoados, graça e paz.